Hoje eu quero falar com você sobre como que você faz para os seus gominhos aparecerem. Então, a gente tem diferentes tipos de corpo e diferentes pontos de partida. E aqui eu vou passar por cada um de vocês, né, cada um dos pontos de partida, independente do corpo que você tenha. Então, se você for uma pessoa com mais sobrepeso, você vai passar por um ponto de partida. Se você for uma pessoa mais magra, mas que quer conquistar gominhos, você vai ter outro ponto de partida. Mas eu vou abordar tudo isso de acordo com o seu corpo e com certeza você vai conseguir executar isso daí e vai conseguir utilizar o que eu vou falar aqui, tanto para você melhorar o seu treino, quanto a sua dieta para conseguir ter gominhos aparentes na sua barriga. Beleza? Então, vamos lá. Começando aqui com o treino. Então, a gente tem o treino de cardio e o treino de musculação, que vão ser fundamentais para a gente conseguir que os gominhos apareçam. Porque o treino de musculação, ele focado em abdômen, ele vai ajudar você a ganhar massa muscular e deixar os gominhos mais visíveis. E isso é fundamental e vai te ajudar a ver os gominhos muito mais rápido do que se você não treinar abdominal. Né? A gente consegue ver o abdômen visivelmente uma pessoa muito magra. É só você lembrar das pessoas, por exemplo, vou ser extremo aqui, mas para você entender. Lembra das pessoas que passam fome, às vezes você vê um morador de rua, você vê alguém que tem baixíssimo percentual de gordura. Muitas vezes você consegue ver os gominhos dessa pessoa, só que não são gominhos grandes, né? Ela não consegue ganhar massa muscular como em tão pouco, mas você consegue ver os gominhos dessa pessoa, certo? A ideia é que a gente tenha um baixo percentual de gordura, não nesse nível, não precisa ser nesse nível, mas para não ser nesse nível a gente tem que ter uma amostra maior da nossa musculatura, então ela precisa ser maior, né? Basicamente, eu vou te mostrar aqui uma imagem que eu separei. Essa daqui é a gordura visceral, tá? Que é a gordura que fica abaixo da musculatura, mais próxima dos nossos órgãos, das nossas vísceras, por isso que chama gordura visceral, e ela fica entre as nossas vísceras, certo? Depois dela, a gente tem a camada de musculatura, que são os músculos abdominais. Quando eu faço abdominal, essa camada vermelha que eu estou estimulando a crescer e ganhar mais definição, certo? Daí a gente percebe por que a abdominal não ajuda você a perder barriga. Porque para eu perder barriga, eu preciso perder essa região aqui, que é a mais responsável por dar aquele volume de abdômen para mim, que é a gordura subcutânea, certo? Só que quando eu começo a perder gordura, eu começo a perder gordura visceral, começo a perder gordura subcutânea, toda a gordura. Eu não consigo localizar, falar, eu quero perder daqui especificamente, o meu corpo vai perdendo, mas ao longo do tempo que eu vou perdendo, eu vou conseguindo eliminar essa gordura e quando eu elimino essa parede de gordura abdominal, os meus músculos ficam visíveis. Só que se os meus músculos forem maiores, vai ser mais fácil deles ficarem visíveis, né? Essa camada de gordura sai e a minha pele aqui gruda no meu abdômen. E dessa maneira eu consigo ver os gominhos. Por isso que você consegue ver os gominhos de algumas pessoas, algumas você não consegue, por conta disso tudo. E obviamente tem a questão genética também, né? Que tem pessoas que são mais propensas a não acumularem tanta gordura nessa região, alguma ação. Mas no fim das contas, se você fizer uma dieta e um treino, você vai ter a melhor combinação possível para você conseguir perder gordura e ganhar massa muscular e aparecer os seus gominhos, beleza? Qualquer pessoa que seguir a dieta, por mais difícil que seja, em termos genéticos, consegue alcançar o objetivo, ok? Isso é importante você saber. Dito isso, vamos lá. A gente tem a musculação e o cardio, para quem quer que os gominhos apareçam. O cardio, por que ele é importante? Porque quando eu faço cardio, eu estou melhorando a capacidade que o meu corpo tem de queimar gordura, de utilizar gordura como fonte de energia. Porque eu posso utilizar qualquer coisa como fonte de energia no meu corpo, basicamente. Carboidrato, proteína, gordura. Só que quando eu faço cardio, eu aumento o volume e o tamanho das minhas mitocôndrias, que são como se fossem fornalhas queimadoras de gordura. E quando eu faço cardio, eu aumento esse volume, esse tamanho dessa fornalha, então queima mais gordura, e eu aumento o número de fornalhas, queimando também mais gordura. Então eu passo a utilizar gordura de uma maneira mais eficiente, utilizando menos carboidrato e menos proteína e mais gordura como fonte de energia. Então eu fazer cardio, eu estimulo meu corpo a fazer isso. Então é muito importante você ter cardio
nos seus treinos, certo? Só que o seu cardio, se você só fizer cardio e não fizer musculação, você vai desacelerar o seu metabolismo. Você vai ter menos músculos, né? A chance de você perder músculo é maior. Porque o que estimula você a não perder músculo é fazer musculação. E aí, você tendo músculo, você aumenta o gasto calórico do seu corpo. Simplesmente parado, porque o músculo é um tecido que gasta muita energia. É como se eu tivesse um carro que fosse de 1.0 para 1.5, por exemplo. Então, ele gasta mais energia para andar. Ele tem um motor mais potente, consequentemente, ele gasta mais energia, e essa energia é a gordura. Então, é interessante você ter os dois, porque são dois estímulos diferentes, só que os dois estímulos são importantes para você secar e definir o seu corpo e fazer os seus gominhos aparecerem, certo? Então, agora que você sabe que você precisa fazer cardio e musculação, não um ou outro, você vai entender qual tipo de treino que você faz nessa questão, beleza? E aqui eu tenho dois tipos de pessoas, né? As pessoas que vão ter aquela gordura que eu mencionei para você e as pessoas mais magras, mas que querem desenvolver a barriga tanquinho. Essas pessoas mais magras, elas possivelmente têm um metabolismo mais acelerado, elas gastam mais calorias. E para essas pessoas o cardio tem que entrar com cautela, porque muitas vezes aumentar ainda mais o gasto calórico dessa pessoa pode atrapalhar se ela não conseguir comer essas calorias extras. Então, para essas pessoas, talvez focar um pouquinho menos no cardio possa ser uma opção, certo? Claro que tudo é teste, cada corpo é um corpo, mas no geral, quem tem mais dificuldade de perder gordura tem que focar mais no cardio, tem mais facilidade de perder gordura, talvez não precise. Talvez essa pessoa só focando mais em musculação, ela consiga ter um resultado bacana. Beleza? Dito isso, vamos então para o tipo de treino que a gente vai fazer. Então, vai ser um treino moderado de cardio ou um treino intenso para você que quer perder gordura, certo? O moderado, ele vai ser entre 30 a 45 minutos por sessão de treino, né? Na verdade, se você quiser ter uma meta semanal, que eu acho que fica mais fácil, a gente pode falar de 150 minutos na semana, divididos da maneira que você quiser. Então, você tem que fazer 150 minutos, você pode fazer 150 minutos em 3 dias, 50 minutos, você pode fazer em 5 dias, você pode fazer em 7 dias e vai diminuindo um pouquinho o seu tempo de treino, ou de aeróbio no dia, certo? Você distribui do jeito que você quiser. E esses 150 minutos eles vão te ajudar nessa questão que eu falei para você, na saúde também. E aí, dessa forma, seu corpo vai se tornar mais eficiente em queimar gordura. Mas se você não tiver esse tempo disponível, você pode fazer outra coisa, que é o quê? Um treino mais intenso, com menor tempo de treino. Aqui você pode fazer 60 minutos semanal, distribuídos da maneira que você quiser. Então, se você treina 6 vezes na semana, você pode fazer 10 minutos intenso, que vai dar um resultado bacana, tão bacana quanto fazer 150 minutos moderado, beleza? Aí, como que eu defino se eu quero fazer moderado, intenso? Vai de acordo com o que você gosta, se você gosta mais de moderado ou gosta mais de intenso, de acordo com a sua disponibilidade. Então, muitas pessoas têm pouco tempo, vão preferir o intenso. Tem pessoas que não gostam de treinar intenso, vão preferir moderado e tem tempo. E tá tudo bem, beleza? Isso aqui é muito pessoal e as duas opções são válidas. Então você vai fazer a que você gostar mais, que for mais fácil para você manter, beleza? Só para dar um exemplo, para não ficar muito abstrato aqui, um treino moderado, ele vai de 120 a 140 batimentos por minuto. Ok? Então você está fazendo a esteira lá, você bota a mãozinha naquele negócio metálico que pega a frequência cardíaca da esteira, você põe a mão e ele vai falar 120 e 140 são bons batimentos aí para você trabalhar moderado. Para você trabalhar intenso, eu gosto de ter um protocolo que eu chamo de protocolo de tiros, que basicamente a gente faz, por exemplo, se eu tenho 10 minutos, eu vou fazer 10 tiros, aonde eu posso fazer tiros de 20 segundos, então velocidade máxima durante 20 segundos na esteira, 40 descansando, 30 de velocidade máxima, 30 descansando. Então, isso são algumas coisas que eu consigo fazer de maneira que fique intervalado o treino, com picos de intensidade e descanso, intensidade e descanso. Dessa maneira, você consegue fazer o seu cardio bem feito, beleza? E a gente tem o treino de musculação, que, para quem tem muita gordura,
vai começar com foco em exercícios globais. O que são exercícios globais? São exercícios que englobam várias musculaturas ao mesmo tempo. Por exemplo, agachamento, que pega perna, pega glúteo, pega abdômen. Supino, que pega tríceps, pega ombro, pega peito. São exercícios que não são isolados. Eles trabalham várias musculaturas juntas. E por trabalharem várias musculaturas juntas, eles ajudam você a perder gordura e ganhar massa muscular de uma maneira muito mais eficiente. Então é interessante você ter exercícios globais se o seu objetivo é perder gordura. Beleza? A partir do momento que você chegar num nível, por exemplo, aqui, você já não precisa perder tanta gordura. Então, o seu treino já não vai precisar também ser mais focado em exercícios globais. Tá? Mas por enquanto que você tem bastante gordura subcutânea aqui, é válido e importante a gente ter esses exercícios globais como prioridade no treino. Não significa que a gente só vai ter eles, mas eles têm que ser pelo menos maioria no treino. Né? Eu gosto, por exemplo, de a cada 7 exercícios, vamos colocar assim, que tem no treino, né? A gente geralmente tem entre 6 e 10 exercícios. Eu coloco 5 globais e 2 isolados. Né? Eu coloco 8 globais e 2 isolados. Né? Ou 7, 3. Mas essa proporção aí de mais ou menos 60% a 80% do treino de globais e o restante você põe em isolados. Vai te dar um resultado muito mais rápido do que você ficar focando em exercícios isolados nesse momento. Beleza? Então não adianta ficar fazendo abdominal. Você vai pôr sim abdominal no seu treino, né? Você precisa ter localizado de abdômen, inclusive, mas eles vão ser no final do treino, 2 exercícios, 3 séries, 4 séries, e beleza. É isso. Né? Isso num treino normal. Você não vai treinar abdômen todos os dias, né? Você vai fazer dia sim, dia não, você vai fazer. Dependendo de quantas vezes você for treinar na semana, você pode fazer um pouquinho mais, mas aí você diminui o volume. O legal de ter de volume de treino é entre 18 a 30 séries semanais, tá? E aí 18 a 30 séries semanais eu trabalho, por exemplo, posso fazer 3 dias onde eu faço 6 séries de abdômen. 6 séries na segunda, 6 séries na quarta, 6 séries na sexta. Pronto, eu fiz 18 séries na semana. Tá tudo bem. Beleza? Então esse é o parâmetro para você ter. Ok? Então de treino é isso aqui. Beleza? Foco em exercícios globais e localizados na musculação e o cardio moderado ou intenso. Beleza? Porém, de nada adianta você ter o melhor treino, que eu acabei de falar para você, se você não fizer dieta. Porque o que vai fazer você queimar gordura vai ser o déficit calórico. Né? Então, se você estiver fazendo treino, mas estiver comendo mais calorias do que você gasta, seu corpo vai acumular gordura do mesmo jeito. Então, você precisa ter o déficit calórico. Beleza? Se você quiser, inclusive, aprender a calcular seu déficit calórico, vou deixar aqui embaixo o Vini Macros, que é o meu agente GPT que faz esse cálculo do quanto que você precisa de calorias, proteínas, carboidratos e gorduras. Eu vou deixar ele aqui embaixo. É só você clicar para fazer os seus cálculos e já começar a sua dieta. Beleza? E aí, eu recomendo que você faça um déficit calórico de 20% de calorias do que você precisa negativo. No máximo. Porque se você aumentar muito esse número, você corre o risco de perder massa muscular. Então eu gosto bastante de usar 20% de calorias negativo. Né? Então se você precisa de 2.000 calorias por dia, 20% negativo são 400 calorias. E aí você iria fazer uma dieta de 1.600 calorias, por exemplo. Né? Com proteínas, carboidratos e gorduras ajustados. Beleza? Ou, se você está naquele caso que eu falei para você, da menininha aqui, que ela já não tem gordura, aí você parte para o superávit calórico, que aí você vai ter aqui 10% a mais das calorias. Então, em vez de 2.000 calorias, você estaria comendo 2.100 calorias, positivo, né? E aí, dessa forma, você garante que você não vai ganhar tanta gordura no processo enquanto você ganha massa muscular, tá? Porque você pode aumentar para 2.500, 3.000 calorias, tem gente que exagera, só que o risco de você ganhar gordura fazendo isso é muito grande. Então, sendo conservador aqui para você evitar ganhar gordura e evitar perder massa muscular, eu gosto de trabalhar com 20% das calorias negativas no déficit calórico e com 10% positivas no superávit calórico. Beleza? E
acertar o número de proteínas, né? O número de proteínas é de 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso corporal. Então, se é uma pessoa que pesa 100 quilos, você vai precisar comer entre 160 gramas de proteína e 220 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Sendo que, quando você está em déficit calórico, as suas proteínas têm que ser maiores, mais perto de 2,2. Quando está em superávit, podem ser menores. Pode ser até 1,6. E por que isso? Porque quando eu estou comendo mais, eu tenho energia suficiente para o meu corpo utilizar e construir músculo. Então eu não preciso entupir meu corpo de proteínas nesse momento que eu estou comendo bastante carboidrato, que eu estou comendo mais do que eu gasto. Só que quando eu estou comendo menos, eu tenho chance do meu corpo faltar energia para ele e precisar utilizar proteína como fonte de energia. Se ele fizer isso, ele não vai conseguir construir músculo. Por isso que quando eu estou em déficit calórico, eu preciso aumentar mais a proteína, para garantir que eu tenha proteína para construir músculo, para garantir que se ele precisar de energia da proteína, não vai faltar para construir músculo. Então, é baseado nisso que a gente aumenta ou diminui a proteína da nossa dieta. Beleza? Com isso, aplicando isso, fazendo durante 1, 2, 3, 4 meses, você vai conseguir ver um resultado muito bacana no seu abdômen. E se você fizer certinho, possivelmente você consegue aí já ter sua barriga tanque. Obviamente que vai depender do seu começo, né? Se você é uma pessoa magra, como mostrei anteriormente, e você está fazendo para ganho de massa, é mais demorado, né? Porque ganhar massa muscular é mais demorado que perder gordura. Só que se você já tem bastante gordura, você vai ver bastante diferença na perda de gordura. Mas dependendo, se você tiver 140 quilos, por exemplo, e 1,60 de altura, dificilmente em 4 meses você vai conseguir já ver alguma coisa, né? Ainda tem bastante gordura para perder. Então é muito subjetivo, vai depender muito de quanto tempo vai demorar. Mas se você seguir essa fórmula e for ajustando ao longo do tempo, né, você vai perdendo peso, vai perdendo 5, 10 quilos, tem que ajustar o seu superávit e déficit calórico. Se você também não consegue manter a dieta, não está conseguindo porque não está conseguindo adesão, não consegue fazer o almoço que você se propôs, o café da manhã, você também precisa mexer na dieta. Então, não adianta você falar que está tentando fazer a dieta e não consegue seguir. Você tem que conseguir seguir a dieta bonitinho, 1, 2, 3, 4 meses, e aí dessa forma você consegue ter resultado. Né? Você ficar furando a dieta todo fim de semana, aí seu resultado vai ficando mais lento. Beleza? Também existe o jeito certo de furar a dieta, tá? Inclusive, se você gosta desse tema de furar a dieta sem perder os resultados, deixa aqui nos comentários que quem sabe eu não faço um vídeo aí de fim de semana para vocês conseguirem também fazer isso daqui do jeito que eu faço e do jeito que eu ensino minhas alunas da consultoria a fazerem. Beleza? Então é isso, turma. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.